Há momentos na história, momentos críticos, em que pequenos objetos e ideias simples provocam grandes mudanças. Um deles ocorreu em 1492, quando Cristóvão Colombo desembarcou numa ilha das Bahamas, onde encontrou um grupo de nativos. Nesse momento crítico e durante os 20 anos seguintes, europeus e americanos começaram um intercâmbio que tem repercussões até hoje. Eles trocaram ideias, de onde vieram, o que sabem, em que acreditam e o que desejam. Trocaram materiais, talvez aço europeu por uma pepita de ouro da América. Trocaram alimentos, talvez uma espiga de milho nativo por um pedaço de pão de trigo. E vão trocar micróbios, os germes e vírus que vivem em seus organismos. Micróbios, alimentos, materiais, ideias. Essas trocas irão alterar o rumo da história. O choque cultural que mudou o mundo. Como essas trocas puderam mudar a história? Para responder, temos de mostrar o que ocorria nos dois lados do Atlântico. Na Europa, nossa história começa com uma fuga. Estamos em 1469. Fernando, príncipe de Aragão, de 17 anos, foi secretamente ao palácio de Isabel, princesa de Castela, de 18 anos. Um bispo oficia a cerimônia de casamento e Fernando e Isabel entram para a história. Durante os 30 anos seguintes, esses dois apaixonados hão de unir suas terras e criar uma nova nação chamada Espanha. Em 1480 e poucos, um navegador italiano chamado Cristóvão Colombo pediu navios a Fernando e Isabel. Colombo desejava navegar rumo a oeste, contornando o globo até as Índias, um grupo de ilhas ao largo do Sudeste Asiático. Ninguém havia feito isso antes. Não havia garantia de que o plano teria êxito. Mas Fernando e Isabel ouviram atentamente a proposta de Colombo, por um motivo. Nessa época, a Espanha enfrentava sérios problemas de comércio exterior. Fazia séculos que mercadores europeus comerciavam com o Extremo Oriente. Suas mercadorias e seu dinheiro passavam pela Rota da Seda, uma rede de caravanas que levava especiarias e sedas por terra da cidade de Constantinopla até a Ásia. Muitos mercadores ganhavam tanto dinheiro com o comércio através da Rota da Seda que surgiu uma nova classe de pessoas. Eram importadores e exportadores que pagavam ao governo altas quantias em impostos e esperavam que o governo cuidasse de seus interesses. O problema foi que o Império Otomano capturou Constantinopla em 1453. De repente, a Rota da Seda foi fechada. Os comerciantes começaram a perder dinheiro. Quando Colombo lhes pediu ajuda, Fernando e Isabel buscavam um meio de tirar proveito dessa situação. Colombo dizia que, como a Terra era redonda, ele poderia chegar à Ásia navegando para o oeste. Se tivesse êxito, poderia dar à Espanha uma nova rota comercial para substituir a Rota da Seda. Isso tornaria a Espanha rica, exatamente o que Fernando e Isabel queriam. Por isso, os monarcas lhe deram 3 navios, marinheiros e suprimentos. Colombo partiu rumo ao oeste em 1492. Essa era a situação na Europa. E nas Américas? Em 1492, a Europa estava inteiramente isolada das Américas. Os americanos nativos cultivavam produtos desconhecidos na Europa, coisas hoje banais, como milho, batata, pimenta e cacau. Os americanos caçavam animais que nenhum europeu tinha visto, como o bisão. Os americanos sofriam de doenças causadas por micróbios diferentes dos que havia na Europa. Também suas culturas tinham formas diferentes das europeias. Os americanos falavam línguas diferentes e adoravam deuses diferentes. Na América do Norte, muitos grupos eram nômades.
preferiam acompanhar rebanhos de bisões e outros animais a viver num único lugar. Atravessavam a pé as grandes planícies, pois antes dos europeus não havia cavalos nas Américas. Ao sul, a maior parte dos territórios era controlada por canibais ou nações guerreiras. Os astecas foram um dos povos mais belicosos da humanidade. Como parte de seus rituais, faziam sacrifícios humanos. Enquanto isso, no alto de uma pirâmide, um sacerdote asteca tira o coração de um inimigo. Em 1492, os astecas tinham feito tantos inimigos na América Central que seu poder tornava-se instável. Mais abaixo, grande parte da América do Sul era controlada pelos Incas. Tinham uma sociedade complexa e seus exércitos já conquistavam novos territórios. Era essa a situação em 1492, quando os navios de Colombo rumavam para o Novo Mundo. Nessa época, a população da América ao todo devia ser quase igual à da Europa. Em 1492, os americanos consumiam alimentos que só existiam nas Américas. Só contraíam suas próprias doenças e oravam a seus próprios deuses. Chegamos agora ao momento do primeiro contato. É quando pequenos objetos e ideias simples podem alterar o rumo da história. O dia 12 de outubro. 3 navios da Europa lançaram ferros ao largo de uma ilha das Bahamas. Colombo e seus homens se defrontam com nativos do Caribe. Os nativos sentem curiosidade pelos espanhóis e não fazem ideia do quanto eles podem ser perigosos. Tampouco os espanhóis imaginam que estão diante de um novo ramo da humanidade. Como acha que chegou à Índia, Colombo chama essas pessoas de índios. Em meio a mal-entendidos, começa um intercâmbio. Agora e durante os 20 anos seguintes, europeus e americanos vão trocar ideias. Vão trocar materiais. Vão trocar alimentos. E vão trocar micróbios. 4 trocas simples que mudarão a história. A troca começou com ideias. Nos primeiros tempos da exploração, os marinheiros falam aos nativos das cidades e dos palácios da Europa, e os nativos falam aos europeus das cidades e palácios das Américas. Logo, as pessoas começaram a compreender que havia um continente entre a Europa e a Ásia. Essa ideia teve profundo efeito sobre os monarcas e mercadores da Europa. Ao tomarem conhecimento do novo continente, embarcaram milhares de comerciantes e colonos em navios e os mandaram para terras americanas. Por causa de uma ideia simples, a Europa invadiu as Américas. Em 1521, os astecas sucumbiram ante os espanhóis. 11 anos depois, foi a vez dos incas. Em 1550, a Espanha já controlava grande parte da América do Sul e Portugal controlava uma parte do Brasil. Nos anos 600, a Inglaterra e a França invadiram a América do Norte. Até os holandeses reivindicavam partes do continente e várias ilhas do Caribe. Apesar de tudo isso, algumas tribos ocidentais resistiram centenas de anos até sucumbirem na década de 1880. Hoje, governos modernos substituíram as colônias da Europa, mas os séculos de ocupação deixaram marcas. Na Cidade do México, por exemplo, hoje as pessoas falam espanhol, bem como línguas astecas. Como a Espanha era uma nação católica, os mexicanos frequentam igrejas católicas, até os descendentes dos astecas. Pode-se ver o mesmo no Brasil. A cidade do Rio de Janeiro foi fundada por portugueses em 1567. O Brasil é hoje um país independente, mas a cultura portuguesa deixou marcas profundas. Os brasileiros falam português e são, na maioria, católicos. A província de Quebec fica numa parte da América do Norte colonizada pela França. Hoje, Quebec faz parte do Canadá, mas ali a língua oficial é o francês e a maioria da população é católica. O resto da América do Norte foi, na maior parte, colonizado pela Inglaterra.
e hoje a maioria da população fala inglês. Vimos como uma troca de ideias mudou o mundo. Mas vejamos o que aconteceu quando nativos e europeus começaram a trocar materiais. Em sua primeira viagem em 1492, Colombo mostrou o aço aos nativos da América. Talvez eles tenham percebido que com o aço poderiam fazer melhores armas, melhores ferramentas, melhores couraças. Mas Colombo queria uma coisa em troca: as pepitas de ouro que os nativos usavam no pescoço. O ouro era decorativo, mas macio demais para outros usos. Aço em troca de ouro. Esse comércio teria enormes consequências. Os europeus queriam ouro para fazer moedas e também outras coisas, como peixes, madeiras e pérolas, bem como provisões para a viagem de volta. A fim de obterem tudo isso, forneciam aos nativos produtos metálicos e manufaturados, como armas, arados, cerâmica e até papéis de qualidade. Em resultado disso, surgiram novas rotas comerciais entre a Europa e as Américas. Essas rotas produziram tanto lucro para as empresas europeias que hoje a Europa tornou-se um importante centro do comércio mundial. Uma troca de ideias, uma troca de materiais. Vejamos agora como uma troca de alimentos mudou o mundo. É importante lembrar que a Europa e a América possuíam plantas e animais diferentes. Antes de Colombo, nenhum europeu tinha provado uma batata, pois na Europa não cresciam batatas. Mas nenhum nativo da América já comera carne de boi. Para se ter ideia do quanto o mundo mudou desde então, basta pensar num hambúrguer com fritas. O trigo veio da Europa. A carne bovina também, mas as batatas vieram da América, como também o tomate. Ou seja, quando comemos um hambúrguer com fritas, estamos misturando alimentos da Europa e da América. Em todo o mundo, milhões de pessoas têm mais o que comer por causa dos alimentos trocados pela Europa e a América. Por exemplo, o inhame era um produto dos índios do Caribe. Hoje é a base da alimentação de bilhões de asiáticos. Uma raiz americana, a mandioca, alimenta hoje milhões de africanos. A batata, um tubérculo americano, é um dos principais alimentos dos russos. Por outro lado, os argentinos estão entre os maiores consumidores mundiais de carne bovina, originária da Europa. E o trigo, que veio da Europa, é usado em muitos alimentos na América. Todas essas mudanças começaram quando os primeiros exploradores trocaram alimentos com os nativos das Américas. Ideias, materiais, alimentos, micróbios. Uma quarta troca seria mais perigosa. Cada explorador europeu e cada nativo tinha o organismo cheio de micróbios, os germes e vírus que causam doenças. No entanto, as doenças europeias e americanas eram diferentes, do mesmo modo que seus alimentos. Os europeus não tinham imunidade contra as doenças americanas, nem os nativos estavam imunes às pestes da Europa. A partir do instante em que europeus e americanos entraram em contato, trocaram micróbios. Os resultados foram imediatos e terríveis. Uma epidemia que assolasse a Europa alastrava-se também nas Américas. Aldeias inteiras eram aniquiladas. Alguns historiadores calculam que em 1550 a população das Américas havia caído para 10% do que era antes. Ao mesmo tempo, talvez a sífilis tenha passado das Américas para a Europa. Ninguém sabe explicar por que a troca de doenças parece ter matado mais americanos que europeus. Segundo uma teoria, os americanos nativos isolados do resto do mundo não tinham tantas imunidades quanto os europeus. Outra teoria afirma que os nativos adoeciam e morriam porque sua cultura estava destruída e eles não tinham acesso às fontes tradicionais de alimentos e água. Seja como for, essas epidemias podem ter levado a outra tragédia. Os europeus planejavam usar os nativos como mão de obra nas grandes plantações do Caribe. Mas tantos deles morreram de doenças que os colonizadores tiveram de procurar trabalhadores em outro lugar. Começaram a importar negros da África,
E com isso nasceu o tráfico de escravos para as Américas. Micróbios, alimentos, materiais, ideias. Essas trocas simples puseram fim ao isolamento das Américas. E tudo isso começou com as viagens de Colombo.